que exatamente faz alguém ser brasileiro? Não é só uma questão de morar aqui, né? Existe um elo muito mais profundo, uma conexão jurídica que nos liga ao Estado. E é essa jornada que a gente vai fazer agora. Vamos desvendar que elo é esse, como ele se forma e, principalmente, quais são as promessas que a Constituição nos faz a partir dele. Já parou para pensar nisso? O que é que une uma pessoa a um país? O que transforma um simples morador em parte de uma nação? É um tipo de vínculo invisível, sabe? Uma conexão jurídica e política que é super poderosa. E é exatamente esse o ponto que a gente vai explorar. Pois é, esse vínculo tem nome, e ele é a base de tudo que vamos conversar aqui. O nome disso é nacionalidade. É esse o conceito jurídico que define, no papel e na prática, quem pertence à nação. E a definição formal é essa aí. A nacionalidade é o que faz de uma pessoa, oficialmente, parte do povo. E olha que interessante, o povo, junto com o território e um governo soberano, são os três pilares essenciais que formam um Estado. Ou seja, sem povo não existe país. E aqui, olha, tem uma distinção que é super importante a gente entender. Povo não é a mesma coisa que população. Povo é quem tem esse vínculo da nacionalidade, não importa aonde a pessoa esteja no mundo. Um brasileiro morando lá no Japão continua fazendo parte do povo brasileiro. Já a população é um critério geográfico, puramente territorial. É todo mundo que está fisicamente no Brasil naquele momento. O que inclui brasileiros, claro, mas também estrangeiros e até apátridas. Certo? Então a gente já sabe o que é esse vínculo. Mas como é que ele surge? Como uma pessoa se torna de fato um cidadão brasileiro? Bom, existem caminhos diferentes para isso. Existem basicamente duas grandes portas de entrada. De um lado, a gente tem a nacionalidade originária, que a gente chama de nata. É aquela que vem com o nascimento, acontece de forma involuntária. Do outro, tem a nacionalidade adquirida, ou naturalizada. Essa é uma escolha, um ato de vontade de um estrangeiro que decide por conta própria se tornar brasileiro. Então, vamos lá. Como se define um brasileiro nato? A regra principal no Brasil é o que o direito chama de jus solis, o direito de solo. É bem simples. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro. Ponto. As outras regras seguem o jus sanguinis, o direito de sangue. É o caso de quem nasce no exterior, mas é filho de pai ou mãe brasileira, seja porque um deles estava lá a serviço do Brasil ou por uma escolha posterior da família ou da própria pessoa de se registrar como brasileira. Ok, então temos o brasileiro nato e o naturalizado. Mas, no fim das contas, se todo mundo é brasileiro, por que essa diferença realmente importa? A Constituição, em geral, trata todo mundo igual, mas ela abre algumas exceções bem específicas e que são muito importantes. O ponto de partida, o princípio fundamental, é a igualdade. A lei não pode criar nenhuma diferença entre brasileiros. Só que a própria Constituição abre uma brecha e diz, olha, em alguns casos muito específicos, a gente pode sim fazer essa distinção. E esses casos têm a ver com a segurança e a soberania do Estado. E é aqui que a gente vê as consequências disso na prática. A primeira grande diferença está na extradição. Um brasileiro nato, de jeito nenhum, jamais pode ser extraditado. Já o naturalizado pode, mas só em situações bem específicas. A outra diferença crucial está nos cargos mais altos do poder. A cadeira de presidente da República, por exemplo, ou de ministro do Supremo Tribunal Federal, só pode ser ocupada por brasileiros natos. Tudo bem, até aqui a gente entendeu quem é o cidadão. Mas a cidadania é uma via de mão dupla, certo? Qual é a parte que cabe ao Estado? O que a Constituição promete em troca dessa nossa ligação com o país? E é aí que a gente entra na grande promessa de uma vida digna. Essa pergunta muda totalmente o nosso foco. A gente sai da identidade para falar de ação. Porque ser brasileiro não é só ter um registro no papel. Esse status ativa uma série de garantias e promessas que o Estado, em tese, tem a obrigação de cumprir. E essa promessa toda se materializa no que a gente chama de direitos sociais. Aqui não é só uma questão de o Estado não atrapalhar a vida de ninguém, não. É o contrário. O Estado tem que fazer alguma coisa, agir ativamente. São ações concretas que o governo precisa tomar para diminuir as desigualdades e garantir condições mínimas para uma vida com dignidade. E o famoso artigo 6º da nossa Constituição lista os principais: educação, saúde, moradia, trabalho. A lista é bem grande. Tem até um mnemônico famoso de cursinho para ajudar a decorar, que é Edu mora lá, saúde trabalha ali, Assis prossegue preso, transporte. Cada pedacinho lembra um direito. E é aqui que a gente chega, talvez, no coração do debate. Por quê? Vamos combinar. Uma coisa é ter um direito escrito na Constituição.
Outra, bem diferente, é transformar isso em realidade para mais de 200 milhões de pessoas. E isso cria uma tensão gigantesca, um cabo de guerra constante entre o direito e o orçamento. Dá para imaginar essa tensão como uma balança. De um lado, a gente tem a tese do cidadão, o chamado mínimo existencial, que é basicamente o direito de ter o básico para viver com dignidade. Do outro lado, pesando contra, está a tese do Estado, a tal da reserva do possível, que, trocando em miúdos, é o governo dizendo: calma aí, o dinheiro é limitado, não dá para fazer tudo. E essa equação, esse conflito, acaba levando ao que muitos juristas chamam de escolhas trágicas. Pensa bem, quando um governo com dinheiro limitado decide onde vai investir, ele também está indiretamente decidindo onde não vai investir. E essa é uma escolha com consequências humanas muito, muito reais. E onde a justiça entra nisso tudo? O Supremo Tribunal Federal, o STF, tenta atuar como um mediador nesse conflito. O governo não pode simplesmente chegar e falar que não tem dinheiro. Ele precisa provar essa falta de recursos. E mesmo que prove, o STF já deixou claro que existe um núcleo essencial de direitos, como a saúde, que não pode ser violado de jeito nenhum. No fim das contas, tudo se resume a essa pergunta, que é um desafio para governos no mundo inteiro. Como é que se equilibra a promessa de direitos que parecem infinitos com recursos que a gente sabe que são muito, mas muito finitos? A busca por essa resposta é, talvez, o maior e mais constante exercício da nossa cidadania.